Olá, meu nome é Fabrício Alves, sou professor de Física. Estou inaugurando hoje as chamadas videoaulas, onde o sistema de ensino físicas mais uma vez sai na frente e disponibiliza para seus alunos uma sequência de videoaulas para que você tenha sucesso nos vestibulares e no Enem. Hoje vamos falar da parte de ondulatória, que é uma parte de física altamente recorrente nos vestibulares. Fique ligado. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a introdução a ondas. O que são ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, longitudinais e transversais. Vamos começar. Gente, a parte de ondulatória é super importante. Quando a gente fala em ondas, a gente tem que lembrar que existem milhares, centenas de ondas. Importante lembrar que toda onda tem uma característica em comum. O quê? Elas transportam energia. O que é uma onda, Fabrício? Dá uma olhadinha lá. Onda é um distúrbio que se propaga e pode levar sinais ou energia de um lugar a outro. Ou seja, pessoal, onda é energia em movimento. Quando você pega uma corda e movimenta uma corda, você o quê? Cria uma onda, um pulso nessa corda. E esse pulso leva de um ponto a outro o quê? Energia. Quando você joga uma pedrinha na superfície da água, aquela pedra cria uma perturbação que se propaga ao longo da superfície, transportando energia. Observa só, gente. É importante lembrar que as ondas têm uma característica interessante. Elas transportam energia, mas não transportam o quê? Matéria. Imagina que você tem um pedaço de cortiça flutuando na água. A onda alcança e atinge essa cortiça. O que você vai imaginar? A onda vai deslocar, vai levar a cortiça com ela. É errado, gente. A cortiça vai subir, vai descer, vai ganhar energia, mas ela não vai ser deslocada, não vai ser transportada pela onda. E o surfista? Pois é, gente, só que aí não vale. Quando a onda quebra, ela não tem mais uma característica de onda, passa a ter um deslocamento de massa, de matéria. Então não esqueça, hein? Onda quebrada não é onda. Ondas não transportam matéria, apenas energia. Quanto à natureza das ondas, podemos classificá-las em mecânicas e eletromagnéticas. Quanto à forma de propagação, a maneira da onda sair de um lugar e chegar a outro, tem três. Vem comigo. Longitudinal, transversal e mista. Pessoal, o que seriam as ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um suporte o quê? Material. Tem que ter matéria. Elas não se propagam no vácuo. Então tem que ter meio sólido, ou líquido, ou gasoso. Observe algumas situações. Aqui você tem o professor Pinot tocando a sua guitarra, né? E aqui você tem exemplo de ondas sonoras. Você tem exemplo aqui de ondas numa corda. São exemplos de ondas que precisam de matéria. Elas não se propagam no vácuo. Observe que as ondas mecânicas têm uma característica interessante. Elas têm velocidades maiores aonde? Nos meios sólidos, depois aonde? Nos líquidos e por último aonde? Nos gases. Para você ter uma ideia, o som no ar propaga-se em torno de 340 metros por segundo. Na água, a sua velocidade passa a ser de 1.500 metros por segundo. E no meio sólido, em média, 4.500 metros por segundo. Detalhe importante é que a velocidade do som nos gases, ela depende da temperatura do ar, do meio. Verifica-se que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade. A 0 graus Celsius no ar, o som corre aproximadamente a 331 metros por segundo. E a 20 graus Celsius, 340. Perceba então que o aumento da temperatura faz com que as moléculas do ar aumentem a sua o quê? Agitação, facilitando a transmissão, a propagação sonora. Tudo bem, gente? Fica de olho nisso, isso é sempre cobrado, muito importante. Um exemplo interessante de ondas mecânicas é o chamado biosonar, né? São aquelas ondas que alguns animais emitem para se locomover, para localizar suas presas. Temos como exemplo aqui o morcego. O morcego emite uma onda ultrassônica, ou seja, um som de alta frequência. Esse som ele atinge um obstáculo ou a presa e retorna a ele. Dessa maneira, ele pode localizar o obstáculo ou localizar a sua presa. Isso é chamado de ecolocalização. Tudo bem?
Um outro exemplo, além do morcego, podemos destacar na nossa Amazônia o boto, que também tem uma espécie de biosonar. Fique de olho nisso. Sonar trabalha com ondas mecânicas. São ondas o quê? Sonoras, correto? Uma aplicação tecnológica interessantíssima que o Enem adora colocar seria a parte envolvendo o ultrassom. O ultrassom é uma aplicação também das ondas mecânicas de alta frequência, correto? A mãe gestante vai fazer um exame de ultrassonografia, o médico ali coloca o aparelho, não é nada mais do que ondas sonoras que refletem na estrutura interna aqui do corpo dela ou do feto, e dessa maneira ele pode mapear e visualizar aquela região interna. É interessante perceber que quando você vai fazer um exame de ultrassom, muitas vezes o médico pede para você beber água, né, antes do exame. Aquela água, ela vai ocupar um espaço ocupado por gases, o que facilita a transmissão do som, correto? Então não esqueça, hein? Muita gente pensa erroneamente que o exame de ultrassom utiliza ondas eletromagnéticas. Não é. O exame de ultrassom utiliza ondas mecânicas, ondas sonoras, só que são ondas inaudíveis. São ondas de frequência acima de 20.000 Hz. Por isso, nosso ouvido não é sensibilizado por elas. Tudo bem? Eu lembro quando eu era criança, eu adorava essa série aqui, Guerra nas Estrelas. Não faz muito tempo, né, gente? Perceba que aqui um erro conceitual interessante que a gente percebe são aquelas naves explodindo, né? Estrondos impressionantes. Ok, lindo, né? Só que, na verdade, nós sabemos que aí é um erro seríssimo de física. Por quê? Porque o som, por ser uma onda mecânica, ele não se propaga onde? No vácuo. Mas, Fabrício, como é que seria uma explosão no vácuo? Isso, você não ia ouvir. Você vai ver, mas não vai ouvir. Tudo bem? Então não esqueça disso. Bom, aqui nós temos exemplos também de ondas, né, mecânicas, que são as ondas sísmicas, chamados abalos sísmicos, os chamados terremotos, né, que ocorrem quando placas tectônicas colidem e exercem pressões mútuas, liberando grande quantidade de energia. Observe aqui uma situação, tá? Rapidinho aqui desse vídeo, onde você percebe a sorte do colega. Olha que legal, né? Isso mostra o que pra gente aí? Que as ondas mecânicas, assim como as ondas sísmicas, que são casos de ondas mecânicas, precisam de meio o quê? Material. Não esqueça disso. Falou em onda sísmica, lembre que são ondas mecânicas que precisam de um suporte material. Bom, do outro lado, nós temos as ondas o quê? Eletromagnéticas, né? Ondas eletromagnéticas são campos elétricos e campos magnéticos oscilantes no espaço. São ondas que não precisam obrigatoriamente do suporte material, gente. E aí você tem um leque muito grande delas, né? Luz, infravermelho, raio-x, ondas de rádio, de telecomunicações. Temos alguns exemplos aqui, olha, a luz, o raio-x, radiação infravermelha, ondas do celular, o sinal que chega no teu celular, tudo isso deve-se à propagação de ondas o quê? Eletromagnéticas. Inclusive elas não gostam de matéria. Onde é que as ondas eletromagnéticas possuem máxima velocidade? Isso mesmo, no vácuo. Ao entrarem no meio material, na água, no vidro, no próprio ar, a sua velocidade sofre uma redução. Tudo bem? Lembrando aqui do espectro, do conjunto delas, o conjunto de ondas eletromagnéticas. Venha comigo, vamos lá. Ondas de rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Nesse sentido aqui, a minha frequência aumenta. Aumentando a frequência, lembre-se, diminui meu comprimento de onda. Correto? Importante saber a sequenciazinha, galera. Vamos olhar de novo? Vem comigo. Ondas de rádio e TV, aí tem aquela faixa M, FM, micro-ondas, exatamente do teu forno, infravermelho, calor, ondas térmicas, luz. Lembra que aqui a luz ela é policromática, são várias cores, vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta. Depois você tem o quê? Ultravioleta, raio-x e raios gama. Nesse sentido, a minha frequência aumenta, meu comprimento de onda diminui. Então fica de olho, que é uma situação que sempre cai. Ele vai te perguntar, radiação ultravioleta, tem frequência maior ou menor que a luz? Tem que saber, maior frequência que a luz, consequentemente menor comprimento
de onda. Tudo bem, gente? Legal. Bom, então só um paralelo rápido para que não fique nenhuma dúvida, né, para você. Dá uma olhadinha aqui. Aqui você tem uma situação do exame de ultrassom. Lembre-se, ultrassom trabalha com ondas mecânicas, né? Precisa de meio material para se propagar, correto? O som, no caso aqui utilizado, é um ultrassom, é um som de alta frequência, acima de 20.000 Hz, por isso não é audível, né, para o ouvido humano. Já que o exame de raio-x, ele utiliza o quê? Ondas eletromagnéticas, tá? Pode propagar-se no vácuo e em certos meios materiais, tudo bem? E aí outros exemplos de ondas eletromagnéticas, você tem a luz, o infravermelho, o ultravioleta e o próprio raio-x. Tudo bem, gente? Fique de olho nisso, tá legal? Atenção para esses detalhes. Bom, quanto à forma de propagação, a onda ao sair de um lugar para o outro, ela pode ser o quê? Transversal, quando o meio vibra perpendicularmente à direção de propagação da onda. Observe o exemplo na corda, quando a corda passa, quando o pulso passa, o meio vibra perpendicular à direção em que ela se propaga. Isso caracteriza uma propagação transversal. Fabrício, quem se propaga de forma transversal? Está aqui, gente. Todas as ondas eletromagnéticas. Isso mesmo, luz, infravermelho, ultravioleta, são ondas o quê? Transversais. E também ondas em cordas, podemos classificá-las como ondas transversais. Toquei um violão, criei aqui uma corda, uma onda no violão, a onda está vibrando, tipo de propagação da onda na corda do violão, transversal. Luz, onda eletromagnética, então ela é transversal. Tudo bem? Legal. Ondas longitudinais, vamos lá. Ocorre quando o meio vibra na mesma direção de propagação da onda. Observe, eu pego uma mola e provoca-se movimento na mola, comprimindo e puxando a mola. Você cria pulsos, você cria uma propagação que se propaga ao longo da mola, na mesma direção, né? A vibração ocorre na mesma direção em que a onda propaga-se. Observe uma situação aqui, uma corda vibrante, por exemplo, ou a membrana de um tambor vibrando. Perceba o ar vibrando aqui, ó. Isso aqui indica a propagação de uma onda sonora. É isso mesmo, o som, tá? Ele é uma onda o quê? Do tipo longitudinal. Não esqueça disso, correto? Então, vamos lá. Aqui a diferença rápido, propagação transversal, propagação longitudinal, ondas eletromagnéticas transversais, ondas sonoras, via de regra, são longitudinais. Tudo bem? E aqui, um caso a mais para ficar atento, que às vezes aparece, né? O EPA já cobrou, o próprio CESUPA aqui do Pará já cobrou também, que são as ondas mistas, né? Que aí você não tem como classificá-la nem apenas como longitudinal e nem como transversal. Seria a união das duas propagações. Um exemplo claro disso seria a onda na superfície da água. Observe a boiazinha, o movimento que ela faz, que ela executa. Ela tanto sobe quanto desce, mas também vai para frente e para trás. Você deve ter percebido, você está na praia, chega aquela marola, aquela ondinha, você vai para frente, sobe, vai para trás e desce. Então você tem movimento tanto longitudinal quanto transversal. Então ondas superficiais na superfície da água são classificadas como ondas mistas. E um caso interessante, ondas sonoras também em meios sólidos entra nessa classificação, tá? Ainda há pouco eu falei que o som ele é longitudinal, e é verdade, aqui seria uma exceção, tá? Então se ele fala que uma onda sonora propaga-se numa estrutura sólida, e aí você vai ter tanto o movimento longitudinal quanto o movimento transversal, seria uma exceção. Galera, beleza? Agradeço, tomara que você tenha, né, tido bastante proveito, tirado as suas dúvidas. E detalhe, na próxima semana, na próxima aula, vamos ter aula 2 de ondas, onde eu vou falar dos fenômenos ondulatórios. Obrigado e até a próxima.